Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos dar continuidade aos vídeos onde falamos sobre o processo produtivo dos cabos óticos. E nós elegemos um tipo de cabo para falar especificamente sobre esse cabo. Os outros cabos vocês vão descobrir mais ou menos, vão perceber que por analogia eles são fabricados mais ou menos do mesmo modo. Muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas o processo básico de fabricação é o mesmo. E no caso nós começamos falando sobre esse cabo aqui. Esse cabo é um cabo conhecido como ASU, ou seja, é um cabo autossustentado, com um tubo único. E o que ele é constituído do quê? Ele é constituído de dois bastões de FRP, de fibra de vidro, que são o elemento de sustentação e o elemento de tração, e mais um tubo, que é conhecido como tubo luze, onde você tem uma quantidade de fibras dentro dele. Hoje, essas fibras podem chegar até 24 fibras no mesmo tubo. Alguns fabricantes já fazem isso. E no caso aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, mas nós temos um tubo aqui que tem 12 fibras. No vídeo passado, nós falamos sobre o processo produtivo da pintura dessas fibras aqui, como é que essas fibras são pintadas. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o passo seguinte, ou seja, como é feita a confecção, como é a confecção dos tubos luze. Então, pessoal, como nós dissemos para vocês, esse tubo aqui é um tubo de um plástico de engenharia de alta resistência, conhecido como PBT, polibutileno tereftalato. Ele resiste muito bem aos esforços de tração, aos esforços de compressão. Porém, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de manusear quando for fazer curvatura, quando for fazer curvas. Quando você vai montar a sua caixa de emenda ou a sua caixa de terminação, você tem que tomar muito cuidado com os raios de curvatura. Por quê? Porque ele vai se curvando, mas chega uma hora que ele não dobra mais. Ele acaba, como a gente diz na prática, ele acaba crocando, tá vendo? Ele acaba fazendo essa dobra aqui, e ela dá uma vincada, dá uma crocada, como se diz na prática aí, e com isso vocês podem muitas vezes a fibra sofrer atenuações ou até às vezes você acaba quebrando a fibra. Então tomar muito cuidado quando for fazer o raio de curvatura, observar, tomar muito cuidado, senão ele acaba vincando, ou seja, crocando, como diz aí na linguagem popular, e com isso você pode incrementar a atenuação na fibra ou até mesmo você quebrar a fibra. Esses são os cuidados que você tem no manuseio desse material, desse tubo luze. E agora, então, que vocês já sabem o tubo luze, já sabem do que o material é feito, que é o PBT, a gente vai colocar para vocês, a gente vai explicar para vocês como que esse tubo é feito e como que essas fibras vão parar dentro do tubo. Tem muita gente que imagina, não, eu pego, faço o tubo, depois eu vou empurrando a fibra para dentro, alguma coisa desse tipo aí. Então nós vamos mostrar para vocês que a confecção do tubo, a inserção das fibras e a colocação da geleia é tudo feito numa etapa só. É isso daí. Aguardem aí que na sequência aí, agora vem a vinheta, nós vamos colocar a vinheta no canal e na sequência vem a apresentação para vocês. Valeu? E vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o processo produtivo dos tubos luze. Os tubos luze são utilizados em cabos óticos. Para quem já está acostumado aí, você sabe, você tem um tubo, esse tubo é constituído de um material termoplástico, no caso o PBT, que é o polibutileno tereftalato, e no interior desse tubo são colocados juntamente um material que pode ser uma geleia ou pode ser um material hidroexpansivo, isso para evitar a entrada de umidade dentro do tubo luze e, consequentemente, afetar as fibras óticas. Junto com esses materiais são inseridas as fibras óticas. E como vocês viram no vídeo anterior, a primeira etapa que nós temos é a pintura da fibra ótica. E o tubo luze é a operação que vem na sequência. Só que isso, normalmente, ele é utilizado para os cabos de rede externa. Por quê? Porque, normalmente, às vezes, o cabo que você vai utilizar numa rede interna, a fibra não tem o revestimento de tubo luze, ela não tem o revestimento do tipo luze, que é o tipo solto, ou seja, ela tem o revestimento do tipo tight, que é aquele revestimento que a gente costuma dizer o 0,9 milímetros. A fibra com 0,9 ela é utilizada nos pigtails que você usa nos seus DIOs e também são as fibras que são colocadas nos splitters conectorizados, é aquela que fica mais fácil você manusear. Agora, nesse processo, voltando ao nosso tema aqui, que é o processo de confecção dos tubos luze, isso daí é feito por um processo chamado de extrusão.
E o que é esse processo de extrusão? Nós vamos mostrar para vocês aí como que funciona uma extrusora, como que é uma linha de extrusão completa. E vocês vão verificar que no cabeçote da máquina, a gente chama de cabeçote a parte frontal de uma extrusora, é ali que você insere as fibras ópticas e você coloca junto a geleia. E na sequência, na saída do cabeçote, você já tem o tubo luze com a geleia e a fibra inserida no seu interior. Agora, para esse produto, para essa confecção, para essa etapa de processo, todas as fibras ópticas elas possuem um controle de tensão individual, ou seja, toda fibra que você vai puxar, que você vai tirar da bobina e vai colocar dentro desse tubo, ela é controlada, ela tem uma tensão controlada, isso para você garantir aquela vida útil de pelo menos 20 anos para os cabos ópticos. Agora, no momento, a maioria dos fabricantes aí trabalham com tubo até 12 fibras. Porém, nós temos aí alguns fabricantes que já estão fabricando tubo com 24 fibras. E como que eu identifico essas 24 fibras dentro do tubo? É só você assistir o vídeo anterior, se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá, ver como que é o processo de identificação, ok? Agora, como nós falamos, a função principal do tubo luze, luze quer dizer solto em inglês, então a fibra fica solta ali dentro. É prover uma proteção mecânica para a fibra óptica, para que você possa manusear a fibra e a fibra não sofra esforços aí. E a geleia que vai dentro a geleia ou o material hidroexpansivo que vai dentro do tubo, a função deles é evitar a penetração de umidade no interior do tubo e com isso você garantir aquela vida útil de pelo menos 20 anos para os cabos ópticos. Isso por quê? Porque a presença de umidade, ela é nociva para as fibras ópticas. A gente já viu também, eu já expliquei para vocês, que o vidro ele possui microfissuras e se você tiver contato com a água, essas microfissuras elas aumentam e acabam muitas vezes rompendo a fibra óptica. Agora, onde que pode ocorrer a penetração de umidade no interior dos tubos? Isso pode ocorrer quando você está montando uma caixa de emenda aí, se você, por exemplo, esqueceu de colocar o anel de vedação ou colocou o anel mal feito, aquelas entradas dos cabos, que normalmente às vezes é feito por material termocontrátil ou fechamento mecânico, se isso não foi feito corretamente, pode entrar umidade aí também. Agora, muitas vezes pode ocorrer também que você tenha aí algum acidente, alguma coisa que danificou a capa do cabo e a água começa a migrar para dentro do cabo. Então, nesse caso, você tem que ter esses elementos aí que evitem a presença de umidade. Agora, uma outra coisa também que a gente gosta de explicar, toda vez gosta de enfatizar que o cabo óptico, durante a fabricação dele, ele é rigorosamente monitorado. Todas as fases que você processa esse material, você faz o recebimento da fibra, você faz a pintura, a colocação do tubo, a reunião, que é o próximo vídeo, a colocação da capa, após cada etapa que você faz, você vai e checa a atenuação das fibras. Isso é feito com a TDR para que você não tenha surpresas depois do cabo pronto. Você começa a fazer um cabo com todas as fibras boas e você corre o risco de chegar no final e ter um cabo aí com fibras com defeito. Então, para que isso não aconteça, que você, cliente, não receba essas fibras com problema, o controle de qualidade monitora todas as etapas de fabricação durante o cabo óptico. Agora nós vamos apresentar para vocês um esquema básico de uma linha de extrusão de tubos luze. Como a gente disse, o elemento mais importante que nós temos nessa linha de extrusão é a extrusora propriamente dita. Porém, existem outros componentes, outros equipamentos que fazem parte dessa linha de extrusão. Então, o que você tem? Primeiramente, você tem os desenroladores. Os desenroladores é onde você vai colocar as bobinas com as fibras já pintadas, elas vão ficar ali posicionadas, elas são desenroladas, você não precisa puxar. Ele tem um sistema que é um balancinho, como a gente falou, são duas polias e uma que tem aqui é um braço móvel, e você passando aqui, a hora que você puxa, esse braço se movimenta, ao mesmo tempo que ele se movimenta, ele acaba acionando o motor atrás e a fibra é desenrolada. Na etapa seguinte, você tem a extrusora propriamente dita. Só que antes da extrusora, aqui vocês vão ver nas fotos que eu vou apresentar no processo, que tem a bomba de geleia. É aqui que você faz a injeção da geleia no tubo. Então, o tubo é confeccionado com as fibras e a geleia no seu interior. Na sequência, você tem o painel de controle da extrusora, onde você tem todos os controles, a velocidade, o RPM da rosca, a rotação da rosca, as temperaturas que a rosca tem, todos os perfis que existem ao longo da extrusora, a velocidade da linha, o resfriamento, as calhas, a temperatura da calha. Então, tudo é controlado através desse painel central.
Na sequência, você tem as calhas de resfriamento, por quê? Porque o plástico sai quente. Ele sai quente, ele tem que ser resfriado, então. Então, esse choque térmico que você dá, muitas vezes é um choque térmico gradativo. Por quê? Porque a primeira calha de resfriamento aqui, no caso, ela tem uma temperatura alta, ela não trabalha na temperatura ambiente. Normalmente você trabalha com temperaturas altas, que isso para você diminuir o choque térmico. E depois as outras calhas, você tem 2, 3 calhas aí, dependendo da tua linha de extrusão, essas calhas sim, às vezes pode ter a água na temperatura ambiente, mas sempre são com temperaturas controladas. Na sequência, você tem um medidor de diâmetro, normalmente é um medidor de diâmetro óptico, ele fica monitorando o diâmetro desse tubo. Se esse tubo engordar, vamos chamar, se ele engrossar, ou se ele afinar, ele já avisa a linha faz essa correção automaticamente, ela pode aumentar ou diminuir a velocidade do puxamento, consequentemente você muda o diâmetro, ou ela pode atuar também na rotação da rosca, jogando mais material ou menos material. O dispositivo seguinte é um puxador, é ele que é o tracionador, é ele que comanda toda a linha, é ele que dá a velocidade de processamento dessa linha. Normalmente essa linha aqui trabalha aí na faixa dos seus 100 metros por minuto, você constrói o tubo aí mais ou menos a 100 metros, alguns fabricantes trabalham mais, outros trabalham menos, mas no geral aí normalmente é na faixa de 100 metros por minuto. O próximo é um balancinho e um pulmão. O que a gente chama de pulmão? Pulmão é uma série de polias, onde o tubo passa várias vezes e essas polias se movimentam. Então, se você tiver que parar, por exemplo, o enrolador na frente, onde você vai enrolar, se você tiver que parar, a linha continua produzindo. Então, essas rodinhas, esses pulmão, eles vão se espaçando, né, um do outro, e com isso você vai acomodando esse excesso de fibra nesse sistema aí. E ele também que controla a tensão de bobinamento que você tem na sequência aqui, que a gente chama de bobinador ou enrolador. Nós falamos que o elemento principal na linha de extrusão é a extrusora. O que é a extrusora? A extrusora é uma máquina, ela é constituída de um cilindro, esse cilindro tem um furo no meio, e no meio desse furo você tem uma rosca que gira. Então, você tem um funil de alimentação, onde os polímeros em forma sólida, eles são sólidos, eles são colocados ali dentro, em grânulos, né? Eles são inseridos ali dentro, normalmente você passa antes no processo de estufa, de secagem, para que você não tenha umidade, que o plástico chegue ali puro, que ele não tenha umidade, que a umidade ela prejudica o processo de plastificação dos materiais. E você joga esses grânulos dentro dessa rosca. Essa rosca, como a gente falou, ela está girando, só que ao mesmo tempo, ao longo desse cilindro, eu tenho várias zonas de temperatura. Eu começo com temperaturas mais baixas, vou aumentando até chegar no cabeçote. Isso para quê? Para mim ficar derretendo o material, e ao mesmo tempo com a rosca girando, eu vou homogeneizando. É como se fosse uma máquina de moer carne, mais ou menos. Só que é uma máquina de moer carne com umas resistências. Então isso, quando chega lá na ponta, onde tem o cabeçote, já chega uma massa bem homogênea de material. E essa massa é transportada, como a gente falou, da traseira para frente do cilindro, através dessa rosca, e acaba encontrando no cabeçote. Então, em função do tipo de cabeçote que eu tenho, o material que eu vou processar. Então, muitas vezes eu posso ter tubos, eu posso ter lâminas, eu posso ter chapa, eu posso ter perfis. Então, dependendo do tipo de cabeçote, de ferramenta que eu tenho nesse cabeçote, eu tenho qual é o material que eu vou extrudar. Então, a extrusora é mais ou menos isso, como a gente falou para vocês. Ela tem um motor que gira em alta rotação, a rosca não gira em alta rotação, ela gira em baixa rotação. Então, para isso eu preciso colocar um redutor. Nesse redutor, entre o redutor e a rosca, eu tenho um sistema de acoplamento aí, eu tenho o meu funil de alimentação, onde eu jogo o meu plástico, como a gente disse para vocês, a gente joga em fórmula de grânulos, são pequenos pedacinhos, tá? Eles são colocados ali dentro. Eu tenho o cilindro, que é a parte externa, que é o corpo da extrusora propriamente dito. Eu tenho a rosca, que ela gira no interior, acionada pelo motor e pelo redutor. O polímero granulado, ele é inserido dentro desse funil, então fica ali, ele vai sendo alimentado, ele vai dando entrada aqui no começo da rosca. À medida que essa rosca gira, ela vai fazendo esse material ir para frente. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tem várias resistências que fazem esse cilindro ficar aquecido e com perfis e temperaturas diferentes. Então, em função do material que eu estou processando, eu tenho um perfil de extrusão. Lá na frente, eu tenho já o polímero fundido, né? Eu tenho o cabeçote de extrusão,
e na sequência o material extrudado. E como a gente disse, em função do tipo de ferramental que eu tenho nesse cabeçote de extrusora, eu posso ter extrusão de tubos, eu posso ter extrusão de filmes plásticos e eu posso ter extrusão de perfis, que são esses componentes diversos aqui. Agora, só para vocês terem uma ideia, aqui no caso eu tenho o cabeçote da extrusora, esse daqui eu tenho o cabeçote, vocês veem que tem uma tomada vermelha aqui, é ele que alimenta a resistência, esse cabeçote é aquecido também, a exemplo do corpo da extrusora ele é aquecido, eu tenho aqui um termopar que monitora e controla a temperatura desse cabeçote, e aqui eu tenho a extrusora e aqui o sistema de fechamento, então é onde eu acoplo o meu cabeçote, como a gente disse, esse cabeçote pode ser variável. Então aqui no caso vocês têm o dispositivo que faz o fechamento, ele está aberto, então vocês veem aqui o cabeçote solto, você vê que ele é ajustaposto, aqui no meio normalmente você coloca telas, porque às vezes o material vem com impureza, com alguma coisa, você coloca telas aqui para que o material que venha para o cabeçote aqui seja extremamente puro, né? Então tem todo o sistema aí de extrusão, tem várias técnicas, isso daqui é uma técnica que tem muita gente que é especialista nisso, e aqui você tem a extrusora. Você vê aqui a ponta da rosca aqui, o cilindro em volta, né? Vocês estão vendo aqui a parte circular que é o cilindro, e no interior você tem a rosca, que no caso aqui estava rodando polietileno preto, por isso que tem esse material meio preto aqui. Então tem o resto de polietileno aqui dentro. Então aqui que você tem a rosca, e o cabeçote, o fechamento do cabeçote, as resistências de aquecimento e os termopares. Como nós dissemos para vocês, o processo de confecção de tubo luze ele depende muito do ferramental que você utiliza. E na indústria de condutores elétricos, de cabos óticos, aí existem dois sistemas basicamente de extrusão que são utilizados. Um é a extrusão a tubo e o outro é a extrusão a pressão. Agora, o que é mais ou menos isso? Nós vamos explicar para vocês de uma forma mais detalhada, de uma forma simples, o que é esse processo aqui. Então imagine aqui, você tem um ferramental aqui que vai no cabeçote da extrusora, você tem o furo aqui, tem um furo central, vocês veem aqui as fibras já esperando para serem inseridas nesse furo central e saírem do outro lado aqui. Na frente aqui você tem como se fosse um funil, tá vendo? Ó, aqui no meio você tem um espaço em branco, aqui é como se fosse um funil, né? Um funil, e você tem esse outro funil, que é essa parte mais escura aqui, que é colocado. Então é como se fosse um funil inserido dentro do outro. E nesse interstício que existe aqui, que é essa parte branca, que é a parte branca, entre o cinza claro e o cinza escuro, é exatamente aonde entra o plástico. Então o plástico vem aqui do cabeçote da extrusora, ele entra por aqui, passa por esse interstício entre os dois funis aqui, extremamente, e sai aqui na ponta. Então aqui vocês vão ver a entrada do plástico, o plástico na cor azul, ele entra e ele sai. Você vê que ele sai e as fibras acompanham. Então ele faz um tubo aqui. E veja um detalhe, tá vendo aqui esse segundo funil, que a gente chama de segundo funil aqui, que seria o pino, você vê que ele sai para fora desse primeiro funil aqui, vamos chamar assim. Então ele sai aqui para fora. Já no processo chamado de extrusão à pressão, o que é extrusão à pressão? É quando você faz aquele 0,9, por exemplo, na fibra, que a fibra fica mais aderente, tá? Que é a fibra que você usa no pigtail, que é a fibra que você usa no splitter conectorizado. Então veja o detalhe, veja aonde se encontra essa ponta aqui. Essa ponta aqui, no caso, ela saiu para fora. Essa daqui, ela já está para dentro, tá vendo? Para dentro digamos, da região do primeiro funil aqui. E novamente, colocando o material aqui, você coloca o material, a fibra vem por lá, e tá vendo? Então aqui, ela sai e ela não forma um tubo, ela sai já pressionando. Por isso que chama extrusão a pressão, extrusão a tubo. Então esses são os dois processos de extrusão que são utilizados na fabricação de cabos óticos. E agora nós vamos começar a mostrar para vocês os equipamentos que são utilizados. Como a gente falou, a extrusora é somente uma parte dessa linha de extrusão. E o primeiro equipamento que vocês viram, no caso, eram os desenroladores. Então, se vocês olharem aqui, vocês veem essa foto. Essa foto nós temos as 6 fibras, as 6 primeiras iniciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, verde, amarelo, branco, azul, vermelho e violeta. Daí nós temos o marrom, o rosa, o preto, o cinza, o laranja e o aqua. E você vê aqui que você tem aqui o sistema de polias, tá vendo? Então você tem aqui
a fibra vem, então, por exemplo, aqui, pegando aqui de baixo que é mais fácil, ela desenrola, ela passa por aqui, por essa polia, dá a volta, passa nessa polia de baixo aqui e sai aqui pela frente. E essa polia aqui, essas polias aqui, você vê que elas têm um bracinho, é elas que são o dançarino, o dancer, o que fazem a regulagem do desbobinamento. Se você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, esse braço, esse balancinho, ele vai para frente ou vai para trás, e com isso ele freia ou ele aciona os motores que desenrolam. E com isso você controla também a tensão de desbobinamento. O passo seguinte é a colocação da geleia. Agora, a geleia, ela é colocada no sistema, ela é colocada por bombeamento, ela é colocada quente também, porém ela tem um sistema aqui que você faz um vácuo nela, como se fosse uma bomba de vácuo. Para quê? Para você retirar as bolhas. Se essa geleia tiver bolha, e a hora que essa bolha entrar dentro do tubo, na hora da extrusão, essa bolha acaba estourando, e ela estourando, ela pode estourar o tubo junto também. Então, não pode, a geleia não pode ter bolhas quando ela entra dentro da cabeça da extrusora para fazer o tubo. Então, para isso, a gente tem um sistema que é basicamente uma bomba de vácuo para você retirar. Aqui no caso você já vê todas as fibras alinhadas aqui, ó, do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo as várias fibras, e aqui na frente elas entrando, a extrusora, tem a extrusora aqui e o cabeçote. E aqui você vê uma agulha aqui, ó, uma agulha entrando aqui, essa agulha é que vem lá da gelhadora, ela que é da bomba de geleia. Então ela insere aqui no cabeçote, as fibras entram, a geleia entra, e do outro lado aqui você já tem o tubo. Então você vê as fibras entrando, você vê a geleia chegando por aqui, ela é injetada aqui dentro do cabeçote, a extrusora está aqui, ó, o cabeçote da máquina aqui, e aqui você tem o tubo. Então aqui, quando você faz o tubo, você já tem a fibra com a geleia dentro. E se for um material hidroexpansivo, aquele fio hidroexpansivo, ele também entra junto com as fibras aqui. E aqui você tem as calhas de resfriamento, que são por temperatura controlada. Então você saindo lá do fundo, a extrusora fica colocada lá no fundo, você tem aqui a primeira calha, você tem a segunda calha, a terceira, e você tem o sistema de resfriamento ou aquecimento do controle de temperatura da água. Na sequência, nós temos o medidor de diâmetro, você vê que tem um medidor óptico de diâmetro, o tubo passa por aqui, tem um sistema de laser aqui que monitora, e ele que faz a realimentação da linha. Ele acelera ou atrasa a linha, ou ele aumenta ou diminui a velocidade da rosca, de tal maneira que você mantenha o diâmetro do tubo normalizado, dentro dos parâmetros. Aqui na frente você tem um balancinho também, um controle de tensão, de tração. Você vê que tem uma polia fixa, e essa aqui é móvel. Você tem que ter um braço aqui com contrapeso, então é ela que aciona também. Então por aqui você controla toda a tensão de fabricação do tubo Luzi. E aqui na frente, o próximo dispositivo que nós temos é o puxador. É um puxador, no caso aqui é o tipo Caterpillar, né? Ele tem uma correia aqui, uma correia superior, o tubo passa no meio e essa correia vai andando e coisa. Normalmente a gente chama de Caterpillar, né? Está relacionado aos tratores de esteira, né? Normalmente trator de esteira a gente chama de Caterpillar, aqui no caso é como se o tracionador, ele pode ser da forma de Caterpillar também. Na sequência, como a gente falou, ó, temos um pulmão aqui, você vê que tem um balancinho aqui embaixo, dá várias voltas a fibra aqui, e ele controla a tensão aqui do bobinador que vai aqui na frente. Então você olhando aqui na frente, você vê o bobinador, passa aqui pelo pulmão, pelo balancinho, e vai lá para frente, onde você tem duas bobinas. No caso aqui é um bobinador duplo, a troca é feita automaticamente, né? Quando você enche uma bobina aqui, a máquina automaticamente ela traz esse sistema de polia, esse carrinho para essa bobina traseira, já engata aqui e já vai armazenando aqui. Então é um sistema automático de troca de bobinas. E daí, pessoal, gostaram aí? Já tiveram uma ideia mais ou menos de como é o processo produtivo dos tubo Luzi numa indústria de cabos óticos? A gente apresentou para vocês mais ou menos o que é uma extrusora, a gente apresentou para vocês mais ou menos como é um ferramental que é utilizado para fazer a extrusão do tubo Luzi, nós mostramos aquele desenho linear ali, daquele diagrama ali de como é uma linha de extrusão, e daí nós também mostramos as fotos aí na prática dos equipamentos que são utilizados para fazer o cabo ótico. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá o seu like aí. E outra coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita a oportunidade, faz a inscrição, é só dar um cliquezinho aqui embaixo, tem um quadradinho vermelho aqui embaixo, dá um cliquezinho no quadradinho, com isso você ajuda a gente a alavancar o nosso canal. Agora,
vocês viram no vídeo anterior que a gente deu um bônus para vocês. O bônus, o que é? É a sessão pipoca. Esse vídeo aqui também tem uma sessão pipoca para vocês. Então, na sequência, vocês vão ver o processo produtivo em forma de vídeo, como que as fibras são inseridas dentro dos tubos, aí como os tubos são confeccionados realmente no processo fabril aí. Espero que vocês gostem e não esqueçam, façam a divulgação do meu canal. Por favor, passem para os seus amigos aí, passa para o pessoal aí, digam para eles se inscreverem no meu canal, que com isso a gente vai conseguindo produzir mais vídeo para vocês aí. Beleza? É isso aí. Valeu! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da sessão pipoca também. A gente conta com a presença de vocês aí nos próximos vídeos. Nós vamos tentar aí produzir o mais rápido possível. E como a gente disse novamente, vou insistir novamente. Para quem ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. E você que conhece, você que gosta desse nosso bate-papo, desse nosso material aí, apresenta para os seus amigos também, divulga aí, ajuda a divulgar esse canal aí, ajuda a aumentar a audiência, porque com isso a gente vai conseguir ter condições de apresentar novos materiais para vocês e cada vez mais interessantes. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, um grande abraço para vocês.